Muito bem, amigos do canal da Liga São Paulo, mais uma edição do programa Independente, recebendo aqui o dirigente, dirigente Antônio Souza, que tem uma história muito rica com basquete na Federação Paulista. Olá, Souza, é um prazer tê-lo conosco. Olá, Batalha, obrigado pelo convite, internautas do Independente. É um prazer enorme poder estar aqui com você, que além de amigo, parceiro, que estivemos juntos há muito tempo, agora hoje fazendo esse contato aqui de volta com o pessoal do basquete. Souza, queria que você falasse como é que foi a sua vida junto com o basquete. Você foi um dirigente que fez um trabalho de formiguinha, que fazia coisas muito importantes para a Federação Paulista, que às vezes passava despercebido, mas que era um trabalho que em longo prazo rendia frutos tremendos, né? Queria que você relembrasse essa sua passagem pela federação e o motivo pelo qual você deixou a federação. Muito bem, na verdade eu digo, sempre disse na época em que estava como dirigente da federação, de que eu fui um homem privilegiado, porque eu, como pai de atleta, comecei no Monte Líbano com meu filho, e lá fui dirigente, fui um diretor de categoria no Monte Líbano, acompanhei todo um processo que é o início do basquete, das escolinhas, da peneira, de buscar o atleta, e depois lá para frente acabei vendo aqueles meninos que eu busquei lá embaixo, de repente viraram alguns bons atletas mais à frente. Então eu passei como dirigente, depois eu fui para a federação, e na federação eu fui ocupando cargos de dirigente, também de diretor, de categoria de base, eu acompanhava os jogos das crianças, você vê esses meninos, hoje os adultos que estão aí jogando, eu vi todos eles pequenos, porque eu ia até Mogi, a sua cidade, para ver o jogo de categoria de base. 9 horas da manhã eu estava lá, naquele joguinho, acompanhando os atletas de perto, acompanhando a dificuldade do técnico, a dificuldade do clube, e depois, mais à frente, acompanhando também o adulto. Sim. E aí as outras categorias intermediárias também, porque eu acompanhava meu filho, independente dele, acompanhava outros atletas, os clubes, as dificuldades dos clubes. Então eu diria que eu sempre fui um homem privilegiado dentro do basquete, nos 16 anos que estive dentro da federação, sempre nessa linha. E me recordo como se fosse hoje, que quando eu fui para a federação, eu sentei na frente do presidente, que na época era o Tony Checkmate, era o primeiro mandato dele como presidente da federação. Eu falei: presidente, se você tem um homem que é o seu braço direito, você já tem o braço direito, então eu serei seu homem do braço esquerdo. Então, que era uma fidelidade e uma realidade de confiança, de trabalho que eu gostaria de fazer, que tentei fazer o tempo inteiro. E fez, né? Bom, fizemos muita coisa, assim, penso eu, porque tive uma retidão muito grande nesse sentido. Na verdade, era um contraponto legal, porque o seu Tony era uma pessoa boa, tudo, mas tinha um jeito de ser que era meio nervoso, não tinha muita paciência. Você, ao contrário, contemporizava tudo, acertava, até eu brincava, ele batia e você assoprava. Mais ou menos isso. Mas eu acabei percebendo, Natália, que o Tony, nessa convivência, 16 anos convivendo com uma pessoa, praticamente todos os dias, eu me lembro e me recordo de que essa maneira e essa mania que ele tinha de ser nervoso, estourado, era, na verdade, uma forma de se defender. Então muitas pessoas tinham medo, e eu, não que eu o enfrentava, eu tinha até um profundo respeito por ele, como uma pessoa até um pouco mais velha que eu, que também tinha uma história de basquete, que também tinha todo um histórico, não é? E que, infelizmente, acredito que, de repente, ele se perdeu um pouco quando assumiu a presidência efetivamente, porque antes ele não era o presidente, mas quando ele assumiu, aí a coisa parece que desgringolou um pouco, ele se perdeu, e aí a coisa chegou Eu até acho que os primeiros mandatos foram excelentes. Sim, aí sim. Depois, quando se alongou mais do que deveria, acho que aí acabou não ficando tão bom como antes. Mas eu costumo dizer para as pessoas que os primeiros mandatos do seu Tony foram muito importantes para a Federação Paulista. Vou dizer uma particularidade, que eu tive a oportunidade, inclusive, de sair com ele, pegar meu carro, colocá-lo dentro do meu carro, que dificilmente ele dirigia, né? Dado o problema dele, não só de saúde, como a obesidade que ele tinha, atrapalhava bastante. Não era um motorista particular dele, mas a gente estava sempre junto. E eu me recordo que existia até um interesse dele, e eu
juntamente fortaleci um pouco toda essa ideia que na época era uma ideia de se construir um ginásio da Federação Paulista de Basquete, onde abrigaria lá as categorias de base para o treinamento das seleções de base, para festivais, todo aquele trabalho que a gente fazia dos festivais, das crianças, enfim. Era esse todo um projeto que existia dentro da nossa mente e que numa conversa com ele nós conseguimos fazer isso algumas vezes, fui várias vezes mostrar alguns locais, até porque está dentro da minha área de trabalho, que é o ramo imobiliário. E me recordo também que tinha havido a possibilidade de nós colocarmos um ginásio próximo ao centro empresarial. Hoje passa uma estação de metrô ao lado. Olha, se tivéssemos concluído isso naquela época, seria muito interessante. Muito bem, e naquela época também entrava muito dinheiro. E eu acho que essa entrada de dinheiro, até do patrocínio da TV, acho que até essa entrada de muito dinheiro é que a coisa, acho que se perdeu um pouquinho depois no passar do tempo. Certo. E você depois se afastou da federação? E você pensa em voltar? Como é que está a sua cabeça? Eu costumo dizer, quem é picado pela mosquinha do basquete é difícil deixar, né? É verdade, na verdade é uma cachaça, né? Eu digo, foi melhor essa figuração de linguagem. Eu digo que você pode sair do basquete, mas o basquete não sai de você. Com certeza. Então, eu me afastei por um simples detalhe. Eu tinha pretensões efetivas dentro da federação, mais do que a federação. Eu posso te garantir que as minhas pretensões eram muito maiores do que a federação. Eu gostaria de estar na FIBA, efetivamente, para voltarmos a ter uma representatividade expressiva dentro do basquete, fortalecendo o basquete de São Paulo, do Brasil, de uma forma geral, até porque José Cláudio dos Reis foi o último homem que esteve lá. Muito bem representando o Brasil. Representou, fez toda a parte, por mais... O Tony era uma escola do José Cláudio, eu vivi pouco tempo com o José Cláudio. Tem até uma outra particularidade também, que o José Cláudio, por acaso, ele gostava demais do meu filho, do Marquinho. Via nele um potencial de jogador. Isso ele falou para mim, falou para algumas outras pessoas, e tenho certeza que se ele vivo estivesse, até algumas outras circunstâncias de carreira profissional que meu filho pudesse ter, teria conduzido. Mas acho que tudo tem que acontecer da forma que tem que acontecer. Até só um parênteses, eu acompanhei o Marquinhos jogando. Sim. Não só como jornalista, mas também trabalhando com ele no Database São Bernardo. Sim. É um armador de qualidade. Tem que deixar claro, né, que às vezes só o pai falando parece que está enaltecendo. Muito mas eu sou falar, posso ser mais neutro. Acompanhei primeiro quando trabalhamos juntos no Database de São Bernardo, um cara que não dava problema, que era extremamente profissional. Sim. E sabia jogar basquete. Sim. Então, só para fazer esse obrigado. parênteses, porque senão fica parecendo que é pai falando opinião de pai, filho, fica né? parecendo enaltecimento. Não vale, né? Pai falando de filho não vale. Mas, aí passado o tempo lá na federação, continuei fazendo esse trabalho, de repente o Tony ficou sozinho. No momento em que ele ficou sozinho, havia uma concorrência, digamos assim, de montagem de uma nova chapa, aquelas coisas todas, e eu tinha que me posicionar de uma certa forma. E eu entendo que eu estava dentro de um barco, e estando dentro do barco com o consentimento do capitão desse barco, eu não poderia criar um motim, digamos assim, para fugir da minha maneira de pensar, do jeito de eu pensar. Então eu resolvi me manter dentro da federação. Foi quando então ele falou assim, olha, então você vai ser meu vice-presidente, eu vou fazer meu último mandato e quero que você assuma a partir daí. Lembrar que nesse período o Aires, que era o vice-presidente, tinha falecido tinha falecido, exatamente, que seria pra gente fazer a ordem cronológica. Exatamente, bem lembrado. E aí nessas circunstâncias continuamos. Um dia ele chegou para mim e falou, Souza, preciso de você, me indique uma pessoa para ser o segundo vice-presidente. Você vai ser o meu primeiro vice e eu preciso do segundo. Então, naquela oportunidade, eu indiquei o Enio. Foi quando nós saímos daqui de São Paulo para um jogo em Americana, e lá o Enio estava naquela oportunidade participando como delegado da partida,
E eu falei para ele, nós vamos sair para um jantar e o Tony pediu para que a gente fôssemos jantar juntos. E me recordo como se fosse hoje. Sentando na mesa e falei, olha, Enio, você está sendo convidado para ser o seu segundo vice-presidente na chapa do seu Tony. Ele falou, é brincadeira, você está brincando comigo? Eu falei, não, estou falando sério. E aí, assim foi, e nós continuamos, e foi quando nós assumimos a presidência, o Tony assumiu a presidência, eu vice, primeiro vice, o Enio, segundo vice. Como primeiro vice-presidente, pela hierarquia, eu falei, Tony, eu estou começando aqui num cargo, hoje, dentro da chapa. Eu preciso saber o que acontece na federação. Porque, imagina, você está 16 anos praticamente dentro da entidade, onde eu não tinha acesso a balanço nenhum de forma correta, a documentação, a movimentação financeira da federação. Eu não tinha acesso a absolutamente nada, porque tudo era centralizado no Tony. Ele nem quando saía para tratamento médico ou viagem, ele abria para que eu pudesse assumir a presidência nesses momentos, para substituí-lo. E eu fiquei meio intrigado com isso, porque eu venho de uma linha, de uma criação muito rígida, séria, com honestidade, com seriedade. Então eu comecei a investigar e buscar informações do que estava acontecendo. E aí eu me deparei com uma série de mazelas, e na verdade acho que é muito importante que nessa nossa conversa, Batalha, eu não vim aqui com a vontade de fazer alguma coisa para uma pessoa, inclusive, que já se foi. Ele fez muito pelo basquete, não podemos negar isso. Qualidades das pessoas a gente não pode negar. Mas, aí naquele momento eu falei, Sr. Toninho, eu me deparei com essas situações, como é que nós vamos resolver isso? Não se preocupe que não vai acontecer nada. Eu fiquei muito preocupado com isso, porque os valores de débitos da federação eram enormes, significativos. Eu falei, bom, então eu vou embora. Foi quando então, diante dessa circunstância, diante daquilo que se apresentava, eu falei assim, na reunião de dia 1, numa reunião de dia 1, eu falei, olha pessoal, a situação da federação hoje é assim, estamos assim, o débito é esse, os valores são esses, está comprometido o patrimônio da federação, existem muitas coisas erradas aqui dentro, eu não compartilho disso, não compartilho do modo como a presidência vem conduzindo a direção da entidade, então eu abro mão e de forma inequívoca, irrevogável e irretratável, está aqui minha carta de demissão. Protocolei e fui embora, infelizmente, com muita dor no coração, porque o basquete, como nós falamos agora há pouco... Está no sangue. Está no sangue. Né? É uma coisa bastante ruim. Aí eu tentei me afastei até mesmo das quadras, que era para não... Sabe aquela história de que você desmanchou da namorada, mas você é apaixonado, né? Você é apaixonado por ela. Você não vai nem no restaurante. Você não vai nem no restaurante. Sabe? Então foi exatamente isso que eu fiz. Mas eu vejo que às vezes eu me encontro com várias pessoas ainda. Acredito que o fato de ter vivido todos esses 16 anos de muito intenso, nós viajamos muito, participamos muito de muitos negócios. Me recordo também, até mesmo na época, eu estava representando a federação na CBB, era muito bem recebido lá pelo pessoal. Quer dizer, eu tinha um trânsito muito bom. Por isso as minhas pretensões até muito mais além do que a própria federação naquela oportunidade. Mas vejo que o que vem acontecendo ultimamente no basquete, que parece que não mudou muita coisa, e eu não vou aqui acusar ninguém ou determinar nada, porque não tenho provas, eu só vou falar daquilo que realmente sei ou presenciei. Aquilo que eu não vi, aquilo que se conta, que se fala, que acontece no entorno por aí, ou pelo dia a dia, é mais umas, ou notícia verdadeira ou fake news. Agora está na moda fake news. Fake news, né? Então não podemos falar nada disso.
pergunta que não se quer falar, Que não quer calar. que precisa fazer, para que não se haja fake news, para que seja bem claro. Você está voltando ao basquete? Olha, Batalha, eu hoje eu tenho algumas atividades que depois que saí do basquete fui me dedicar efetivamente para o meu negócio, onde eu sou corretor, tenho um escritório imobiliário, administro, vendo, eu fui dar aula, sou professor de avaliação imobiliária, que é um dos fortes do meu trabalho, sou perito em avaliação imobiliária, nomeado como perito judicial também. Paralelamente, eu atuo na Associação Comercial do Estado de São Paulo, onde hoje eu fui nomeado e estou como superintendente de uma das distritais, das 15 distritais da Associação Comercial. Também sou delegado do CRECE, da Zona Sul, então eu tenho já uma série de atividades. Claro que quando você fala de basquete, é aquela menina que dá uma piscada para você, que você fala assim, poxa, será que não vou dar nem um sorriso? Será que não não vou nem dar um oi? Não é? E quando as pessoas, poxa, você vai voltar para o basquete, que é, por exemplo, a sua pergunta, muitas coisas precisam acontecer para que a gente possa efetivamente pensar num retorno. Eu não sei hoje em que pé se encontra a federação, porque, como te disse, me afastei e estou com essas atividades todas. Claro. Teria que ter uma noção, porque eu não vou colocar em risco o meu patrimônio, colocar em risco a minha família, em função de um desejo puro e simples. Até porque, quando você fala isso, a gente volta no passado, não é? Eu me recordo também agora há pouco que eu estava no Sírio, estava sentado eu, o Manhano, e tinha mais um técnico que eu não me lembro agora. E nós conversávamos que era uma das minhas pretensões de fazer um trabalho da base que vinha até chegar aos atletas da seleção. E o Manhano, um camarada extremamente experiente, um campeão mundial, não é? Uma pessoa de um talento fora de série, sem demérito do atual técnico da seleção. Que também é muito então, bom. Que é muito bom, não é? Então, a minha tentativa era de contribuir para isso, de pegar na nossa base, vir, pegar esses nossos atletas que foram para a NBA, fazer com que esses rapazes conseguissem vislumbrar o que eles poderiam dedicar um pouquinho daquilo que eles conseguiram para os seus compatriotas, para aqueles meninos que estão cheios de sonhos de ser um jogador de basquete profissional, da NBA, alguma coisa do tipo. E nós temos muitos talentos. Com certeza. Muitos. Alguns chegam lá, outros nem são descobertos. Porque existem algumas falhas, existem algumas peças de detecção, que atrapalham. Me recordo também de uma viagem que fiz com Pinheiros para os Estados Unidos, onde nos deparamos lá em algumas universidades com vários atletas brasileiros que nunca jogaram aqui e que são muito bons jogadores. Verdade, tem vários. Inclusive ainda tem vários. Muito. Na época, inclusive, com o Marcel. Marcel era o técnico do Pinheiros. Suspeito para falar do Marcel, né? Somos. Eu também o admiro bastante. Uma inteligência acima da média, e a gente teve o privilégio de pegar o Marcel em situações de conversa, de tempo. Muito bom. Então você tem uma visão fora do comum. Eu vou dizer que ele foi meu companheiro de quarto. Então você conversou muito com Então ele. Eu tive o privilégio também de ter um contato mais próximo com esse camarada, que para mim, eu também sou bastante suspeito de dizer, fantástico, admiro bastante ele por o que eu vi nos Estados Unidos, do técnico, que fui técnico dele, saí de 2 ou 3 estados distantes para vir visitá-lo. E que a esposa desse técnico fez uns cookies de chocolate que sabia que ele gostava e levou para ele. Nossa, olha que Então você imagina o que grau de... Esse nível de conduta, educação do americano, nós nunca vamos chegar perto. Então é difícil falar. A valorização... eles ainda distribuem brindes com as fotos do Marcelo. É verdade. É coisa Não, e quando a Bradley veio fazer um estágio aqui, uma série de amistosos, o Marcelo ficou no banco.
sim, como ex-atleta e sim, tal. sim. Você vê o respeito que eles têm. Não, respeito é algo, reconhecimento. Souza, deixa eu te falar, o que você está acompanhando da atual gestão da CBB, com a entrada do Gui Peixoto, Marcelo, que você conhece bem, como que você está vendo essa busca de reestruturar o basquete, que eu sabe que é difícil, Sim, né? Mas como que sim. você está vendo isso? Olha, mais uma vez também é aquele detalhe, é um momento de transição, não é? As pessoas tendem a querer resultados imediatos. Sim. Quer na política nossa, hoje real, nossa política do atual presidente, não do basquete, nosso presidente da República, né? O status quo do Brasil, né? Exatamente. Então, aí a gente começa a perceber que as pessoas querem sempre resultados imediatos. E não assim que funciona. Eu li um livro que se chama Start, e nada acontece enquanto você não se movimenta. Claro. Você tem que sair do vala comum. Então, a partir do momento que você deu um pequeno passo, você já está fazendo alguma coisa. E nada vai se mudar. De repente, muitas coisas que aconteceram até hoje, tudo que possa ter acontecido de errado dentro da entidade, eles não irão resolver imediatamente. Sim. Vai ser necessário um processo e da mesma maneira, isso pode ocorrer dentro da Federação Paulista de Basquete. Corrigir aquilo que já foi feito errado por muito tempo, por longo tempo, infelizmente pelo falecimento do Tony. Talvez a continuidade de um mesmo sistema de trabalho ou qualquer coisa parecida, não sei. Eu não estou lá dentro e não vou acusar, não vou determinar, fica bem claro isso. Cada um responde pelo que fez, não é? Eu costumo dizer o seguinte, eu falava isso para o Tony, e eu estou aqui hoje de cara limpa, bem tranquilo. Sabe por quê? Porque eu gostava muito de querer dar publicidade para a federação. Sim, eu lembro muito. O João Antônio de Carvalho, que era chefe de reportagem da Jovem Pan, eu ia aos domingos lá para fazer reportagem com ele, dar informação ao basquete, coisa desse tipo. Somos amigos até hoje. Abraço pro João, que também é meu amigo. Bom, um abraço pro João. Ele também. tem um apelido ele tem uma alcunha que mostra como que é João completo. Ele é muito bom no que faz. Ele está com... Nossa, no terceiro tempo, lá no Milton Neves, eu já estive visitando lá com os clientes. Exatamente. Bom, eu sou suspeito para falar do João Completo, que ele para mim é um jogo amigo. Já trabalhamos aí há muito tempo paralelamente. Sim. Deu para ver sempre a qualidade dele. Sim. Então eu sempre quis. E uma coisa que, por exemplo... até fazendo parênteses, quando eu era assessor da Federação Paulista, a gente faz muita coisa em parceria. Sim. Divulgação, você me ajudava, mandava foto. Sempre. Então eu sempre foi um braço, né, que me ajudava. Não tem a menor dúvida. As outras pessoas não tinham muito Fazia com prazer. Sim, muitas pessoas não tinham noção do que era isso e você já sabia o quão importante era divulgar o que estava sendo feito. É muito importante. E aí, eu digo isso, sabe por quê, Batalha? É muito importante isso. Eu hoje sou superintendente em exercício na Associação Comercial, como eu te disse, na Distrital Sul, que está aqui em Santo Amaro. Na nossa região, nós temos aproximadamente, da minha região, mais de 4 milhões de habitantes. É quase uma cidade. Nós estamos falando mais que o Uruguai, um país. A primeira atitude que eu tive, a partir do momento que eu assumi a superintendência, eu chamei o meu coordenador interno e falei assim, eu quero que você convoque toda a imprensa local para que possamos, a partir de agora, andarmos de braços dados. E por que isso? Porque eu não tenho passado ruim, eu não tenho rabo preso e preciso divulgar tudo aquilo que a gente precisa fazer. Eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa, você sabe que onde o lema é quem não é visto não é lembrado. Não adianta. Com certeza. É legal você fazer o seu trabalho, tudo, mas não dá para ficar anônimo, né? Porque senão outras pessoas vão pegar os louros e tal. Então vamos dar direito para quem merece, né? Não é verdade? E eu valorizo muito o seu trabalho, o trabalho da imprensa de uma forma geral, até porque eu gosto bastante. Passando por uns momentos aí em que tínhamos até um programa de rádio aí que é a Rádio Negócios, que era meu amigo. Eu já escutei, cheguei a oportunidade de escutar. Te dei o bolo de participar algumas vezes, porque acabei indo viajar, mas eu escutei por várias vezes. Verdade. Mas a gente não consegue ficar muito tempo fazendo tudo isso, né? Então, tem as prioridades, tem algumas prioridades. Mas é uma área que eu também gosto bastante. Eu sei que você também é bom de mestre de cerimônia, né? A gente quebra um galho. O cara sabe fazer isso aí também. Quebra um galho. A gente vai aprendendo com o tempo, né, com os amigos.
Você aprendeu a travar a porta do carro para não acontecer nenhum tipo de percalço? Nossa, não fala disso. Não, não vou falar, Você não tem, precisa, você não tem precisa uma entrar em história que detalhes. nós. Não, só vou falar, Uma uma vez história, o uma Souza me deu uma história. carona, eu abri o Não esperou eu abrir, não né? esperou abrir, eu acabei abrindo o carro para pegar a minha mala e ir embora. E aí ele quase teve um problema de assalto, quase Com se certeza. estrepou porque a porta A estava porta aberta, estava mas aberta. ele foi perspicaz e conseguiu sair dessa. Muito, E eu nossa, ia que ficar com momento. culpa no cartório, porque seria tudo Um momento muito interessante. Algumas particularidades da particular. vida, Não, né? a gente fala que como a gente trabalhou muitas vezes junto, viaja, principalmente para acompanhar jogos do Campeonato Paulista, Sim. do Campeonato Brasileiro, o que seja, íamos junto e era sempre um prazer, a gente dava boas risadas. Muito. De vez em quando acontecia algumas coisas dessas, né? Ah, não tem como, né? Ô Souza, eu queria falar assim, você falou e não respondeu. Você pensa em voltar para o basquete? Você quer ser só um espectador, um colaborador? Como vai ser o Souza daqui para frente em relação à modalidade que a gente tanto ama? Bom, você gosta de me apertar literalmente, né? Você quer claro, uma resposta nesse sentido. Eu acho que é tudo muito, como eu diria, Preliminar? não, é muito cedo de falarmos algumas coisas nesse sentido. Eu acho que, como eu disse, precisamos saber efetivamente em que pé se encontra, digamos assim, a entidade, se houve alguma mudança na entidade, se as contas da federação estão em dia, se estão em ordem, se o trabalho que está sendo feito até hoje, que eu não acompanhei de perto, está correto, se está dentro da legalidade, se está tudo em ordem. Aí sim existe a possibilidade da gente falar assim, olha, muitas pessoas me vieram com coisa, poxa, você vai voltar para o basquete, seria muito interessante que você assim fizesse, tudo mais. No entanto, como digo, eu estou onde estou porque as coisas estão corretas. Claro. E por estar correta, eu só quero estar lá aonde as coisas estão corretas. Se até necessário for preciso para que possa corrigir eventualmente, poderia ser uma possibilidade. Poderia ser uma possibilidade. Não, e o que é legal foi ver que você se ausentou do basquete aí pelos motivos que você explicou. Sim. E você obteve um baita sucesso na sua área de profissional. Sim. Que foi legal. Estou muito feliz. Teve uma época que eu falava pra você, oi, Souza, tudo bem? Eu tô no Acre, tô em Araçatuba, Verdade. tô no Bran. Eu falava, putz, grila, o cara virou um cidadão do mundo aí, pô. Outro dia eu te liguei pra convidar, você tava em Londres, ou em Paris. Em Paris. Paris, eu falei, pô, eu não vou mais ligar pro cara toda vez que eu ligo que tá viajando. Não, por acaso foi uma mera coincidência. Era o casamento do seu filho? Não, não, não. O casamento do meu filho, infelizmente, até não pude ir. Não do Marquinhos, né? Do meu filho caçula, que mora nos Estados Unidos. O Marquinho, ele, quando retornou, se formou nos Estados Unidos e voltou para o Brasil, eu perguntei para ele, eu ainda estava na federação, perguntei a ele se ele queria voltar a jogar. Ele falou, não, olha, acho que o basquete já me deu tudo que eu gostaria de ter, pelo menos. Eu não houve a possibilidade de eu ser um profissional que fosse para jogar na Europa, eventualmente, e voltou a trabalhar. Ele trabalhou numa empresa multinacional que, com 6 meses, mandou ele para a França. Ele fez um estágio lá de 6 meses, retornou, e agora mandaram ele para a Bélgica, e ele mora lá, e por esse motivo você me pegou em Paris, porque eu fui fazer uma visita para ele, que faz 1 ano que a gente não se via. Très bien. Très bien. Um abraço pro Marquinhos. E na verdade eu falava para ele, olha, a coisa mais dura que foi comigo na França foi tomar vinho nacional. Puxa vida, que tristeza, hein? Era muito duro. Souza, queria agradecer a sua presença aqui no programa. Poxa, você falou de assuntos pertinentes, importantes. Fora qualquer outra coisa, é legal o teu colóquio com o amigo. Suas considerações finais, e estamos sempre disponível para você quando precisar, que você é uma pessoa que está no coração. Muito obrigado, Batalha. Obrigado, internautas, por esse momento, pela possibilidade de nós voltar a falar um pouquinho de basquete. Contei um pouquinho da minha história dentro do basquete, que você faz parte dele. Os internautas, árbitros, um grande abraço a todos vocês, mesários, pessoal que a gente conviveu junto, nas viagens, por trás dos bastidores, por todas as encrencas que passamos dentro de quadra, onde foram experiências
fantásticas É verdade. de histórias que temos aí pela frente, mas foi um momento maravilhoso poder estar aqui com você, reviver esse pequeno momento. E lógico, vamos esperar o desenrolar das coisas que vão acontecendo por aí, o que estão acontecendo por aí, para que a gente possa, evidentemente, pleitear possivelmente alguma coisa nesse sentido. Mas muito obrigado a você, internauta. E eu me sinto bastante feliz, orgulhoso de poder estar aqui com você e ser seu amigo. Da mesma forma. Obrigado, Souza. Obrigado a você. Até uma próxima oportunidade.